Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Esse texto é muito interessante, porque ele fala uma coisa assim, ele fala assim: receba com humildade, ou com mansidão, a palavra que em vós já está implantada. Não é receba a palavra, ele receba com mansidão a palavra que já está em você. Não receber que agora é a primeira vez, não, ela está em você, mas a Bíblia diz que você precisa ter uma atitude quanto a tudo isso que tem sido derramado dentro de você. Amém? Vocês lembram da parábola do semeador? Jesus conta a história de 4 tipos de solos: à beira do caminho, solo rochoso, solo espinhoso e solo fértil. Ele fala para os discípulos que a mensagem é a semente, que é a palavra do reino de Deus. E o que Jesus quer mostrar nessa parábola basicamente é o seguinte: apesar da semente ela carregar todos os nutrientes necessários para mudar a vida de alguém, apesar da semente carregar todos os nutrientes necessários para se transformar numa grande árvore frutuosa, ali na parábola Jesus está mostrando, apesar de tudo isso, a semente ela não determina o resultado, mas a terra que a recebe. E ele está falando de 4 tipos de corações que escutam a palavra. Existem aqueles que entram e saem da igreja, ouvem a palavra, mas não cria raiz. E quando a palavra não cria raiz, ela não se transforma num princípio. Existem aqueles que por causa dos cuidados dessa vida, por causa de uma mentalidade ainda mundana, eles são rasos. Outros estão cheios de espinhos no coração. A palavra cresce até um certo ponto, mas ela começa a ser sufocada pelos pecados que estão ali escondidos dentro do coração, e ela morre. Então ele está dizendo o seguinte: vocês precisam ter uma atitude de acordo com a palavra, para que essa palavra possa salvar na sua alma. E a palavra salvar aqui no texto não é sotero, a palavra grega usada no estudo da teologia chamada soterologia, que é o estudo da salvação do homem, que é a doutrina da salvação. Essa palavra não está falando da salvação pela graça, para salvar a sua alma. A palavra que no grego original é a palavra sozo, restaurar. Ou seja, receba, toma uma posição, deixe o pecado, despojando de toda maldade, toda malícia, toda impureza. É um posicionamento para que essa palavra que está dentro de você, ela atinja o objetivo pelo qual ela foi lançada dentro de você, que é restaurar você de dentro para fora. Isso explica porque tem muitos irmãos de igreja de 40 anos e ainda usa a fralda da Mônica na igreja. Porque o que determina o resultado é a sua obediência à palavra, não é o pastor que prega, nem é a unção dele. Estão comigo? Uma vez uma irmã me chamou e falou assim: pastor, meu filho está lá atrás, você pode ir lá orar por ele? Eu falei: por quê? Ele precisa de oração, olha ele. Aí eu olhei para ele, o filho dela estava assim lá atrás assim, ó. Eu disse: não vou orar por ele não, porque a Bíblia fala pregar o evangelho aos quebrantados de coração. Ele não está quebrantado, ele não quer ouvir. Eu vou orar para ele quebrar a cara, porque se não tiver um coração quebrantado, você não vai se submeter à palavra. Então assim, a senhora vai orar comigo e vamos orar para Deus quebrar o coração dele, para que ele fique facinho para Jesus. Porque tem pessoas que são orgulhosas, não querem ouvir, não querem se submeter. Eles querem a boa parte do evangelho, mas a parte da porta estreita ninguém quer. É só para os corajosos. Tem algum corajoso aqui? Então, uma frase que eu recebi alguns anos atrás, como eu falei uns dias aqui, a palavra que eu recebi para mim foi assim: se permita ser vencido pelas minhas palavras. Se permita, Gideon. E é engraçado que depois que Deus falou isso para mim, Ele começou a mostrar impurezas e pecados que eu tinha, que eu não percebia que tinha, a ponto de eu cair de joelho no chão de vergonha, que eu não sabia que eu tinha aquele negócio dentro de mim. E o Senhor está falando: se permita ser vencido, Gideon, porque não é fácil quando você vê a maldade que há dentro de você. Sabe o que eu aprendi sobre jejum? Eu queria um dia pregar sobre jejum. E uma das coisas que eu aprendi na prática sobre jejum é reposicionamento.
Quando você jejua, você se posiciona em um lugar de abandonar toda a maldade, toda a malícia. Você está se submetendo à palavra. Você já reparou que quando você entra em jejum, você entra em grandes batalhas? Você fica sujeito ao Espírito Santo. Amém? Então eu queria falar rapidamente hoje algumas palavras com vocês. Lógico que eu poderia passar aqui a tarde toda. Eu gosto de ministrar essa palavra. Eu queria falar um pouco sobre a sua estrutura essa manhã, para você entender. Você sabia que nós temos hoje uma geração muito intensa, pouco constante? A geração da aparência, pouca essência. Eles cantam, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, mas na hora de lavar o banheiro da igreja não tem isso. São fracos do evangelho. Um evangelho emotivo, vive de emoções. Eu preciso de uma emoção, preciso tomar uma agulhada aqui na veia para levantar de novo a minha fé. Ficamos viciados. Nós saímos daqui depois de um seminário, tem pessoas que saem de um seminário como esse, e a sua vida segunda-feira volta tudo normal de novo, e ela volta a ficar fraca de novo, e ela precisa de uma palavra. E ela fica caçando no YouTube uma palavra do Luiz Hermínio para ver se dá uma levantada. Mas irmãos, Deus não quer te dar mais paracetamol para baixar sua febre. Ele quer arrancar a raiz do problema. Porque a raiz do problema está aqui, dentro de nós. Quando você fala de sacerdote, você tem que ler 1 Pedro 2 no início. Porque ele fala as mesmas palavras que Tiago falou, de você despojar toda a maldade para que você receba o leite espiritual, para que você cresça. Porque sacerdote doente não funciona. E o brasileiro, ele é por si só emotivo. Está na nossa cultura, nós somos emocionais o tempo todo. Estão comigo? Então, existe uma estrutura dentro de você. Talvez você não consiga explicar por que você tem uma raiva do nada. Por que você é insegura? Por que você tem medo de morrer? Por que você tem sérios sentimentos? Do nada você está com uma pessoa e de repente você é totalmente insegura e ciumenta. Tudo isso é um reflexo de algo que está dentro de você. Porque você não explica por que um dia eu estou bem com Deus, estou apaixonado com Deus, e de repente, na outra semana, eu estou desanimado com vontade de abandonar tudo e ir embora para casa. Porque o problema está dentro de você, e o único que pode transformar isso é a palavra. Mas a palavra exige um posicionamento nosso. Porque se a gente não se submete à palavra, a gente fica vivendo em círculos, lidando com os mesmos pecados. Você peca aqui, se arrepende no outro dia, porque a gente pensa que arrepender é chorar, né? A gente chora, aí volta, na segunda volta tudo de novo, na terça volta de novo. E você fica nesse ciclo vicioso de pecado, porque você não quer se permitir ser vencido pela palavra. Você quer resolver o problema com a sua força, e só há um que pode transformar. Sabe por quê? Hebreus 4:12 fala assim, que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, pela palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você sabe que o salmista, ele caracterizou a alma como uma criança desmamada, apegada ao peito da mãe. Porque a alma está sempre querendo mamar na teta. Há uma carência na alma, como uma criança. E essa criança precisa crescer. Ela precisa amadurecer. Amém? Então fala para o seu irmão, se permita ser vencido. Ontem eu falei aqui no culto sobre a maldade do homem, né? Sobre essa maldade que existe dentro de nós. E que hoje eu quero falar com você uma outra coisa importante. Escute isso. Ninguém pode amar a Deus se Deus não fizer uma obra nele primeiro. Você não pode dar a Deus o que você não tem se Deus não te der.
Porque a única coisa que você pode dar a Deus é o que está nele para te dar. A única coisa que agrada a Deus no universo, sabe o que é? É Deus. A Bíblia fala duas coisas de Deus: Deus é amor e Deus é Espírito. Amém? Fala o fruto do Espírito de Gálatas 2 para mim aí. O primeiro da lista: amor. Esse amor que é fruto do, não vem da Rede Globo, não vem das novelas, é um amor sobrenatural, é um amor sobre-humano, amém? É um amor divino, ágape, o amor divino, o amor sobrenatural, o fruto do Espírito. Uma das primeiras coisas que o Espírito faz uma pessoa é fazê-la, a pessoa amar a Deus como Deus quer ser amado por ela. A primeira coisa que o Espírito precisa fazer. Se você não tiver amor, você não tem domínio próprio. Se você não tiver amor, você não tem mansidão. Se você não tiver amor, porque o amor é a base da vida cristã. Amém? Então você precisa ter Deus para dar para Deus. Deus é amor. Ou seja, o que Deus quer receber de você não é o que você quer dar para Ele. O que Deus quer receber de você é Ele em você. Você precisa ter Ele para fazer Ele se apaixonar. É como se você fosse um espelho e Deus passeasse no nosso meio e olhasse no espelho e se visse em você, e quando Ele vê em você, Ele fala assim: nossa, como eu sou lindo. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas para louvor da sua glória. Amém até aí? Então uma vez um jovem chegou para mim e perguntou assim: pastor Gideon, como é que eu faço para ouvir Deus como você diz que ouve? Eu queria ser usado assim. Ele ficou apaixonado pelo seminário, foi muito tempo, um tempo de cura. Um menino levantou da cadeira de roda lá no seminário. E ele falou assim: cara, você nem colocou a mão no rapaz, você nem orou por ele, nós estávamos cantando. Um rapaz, um outro surdo, voltou a ouvir. Era surdo, voltou a ouvir, ele: eu estou ouvindo. E ninguém estava ministrando a cura, era simplesmente a glória de Deus no lugar. Amém? E aí ele ficou muito cingido: eu quero ter isso, eu quero ter essa presença, eu quero viver isso, eu faço qualquer coisa. Eu queria conhecer a Deus, mas parece que Deus não fala comigo. Você já teve essa crise? Você disse: nossa, eu busco a Deus, mas parece que Ele não fala comigo. Eu queria tanto encontrar a Deus, mas Ele não fala comigo. E aí dentro de mim entrou assim uma palavra, assim, não é que Ele estava falando comigo, o Espírito comunicou comigo, falou assim: pergunta para Ele como está seu coração. Porque a Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu. Não é de coração, é de todo. Amém? É hora de tomar um remédio. É para mim essa palavra. Bebe uma água. Amém? Estão me entendendo? Então olha só: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Ou seja, eu quero que você pense o seguinte, por favor, preste atenção nisso aqui, é a base do que nós vamos ministrar até o fim. Olha só: Deus e o homem. Amém? Deus, é isso aqui, eu sou o homem, você e eu. Deus, aliás, nós temos sensações físicas, porque nós somos seres humanos, de que Deus está longe de nós, mas Deus não está longe de nós. Quem já teve a sensação que Deus está longe? Parece que não te ouve mais, está em silêncio, né? Aí você dá aquela desculpa assim: quando Ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Senhor, dá para você parar de trabalhar e falar um pouco comigo? Aí você vai. Então para nós temos a sensação física de distância, entende? Parece que Ele está longe, mas na perspectiva de Deus não é distância geográfica. Para Deus não é uma questão de distância, mas é uma questão de semelhança. Quem entendeu? O que nós chamamos de distância não existe para Deus, porque Deus está em todos os lugares. O que é distância para nós, para Deus é semelhança. Ou seja, quanto mais o homem estiver longe da essência moral de quem ele é, mais o homem tem a sensação de estar distante dele. Mas não é uma questão de distância, é uma questão de semelhança. Então, Deus precisa fazer uma obra neste homem,
para que ele perca a sensação de estar longe dele, porque o pecado ofuscou a imagem de Deus no homem, por isso ele tem a sensação de estar longe de Deus. Amém? Se você vê toda a obra do Espírito é tornar o homem semelhante a Jesus, que é a imagem perfeita do Pai, porque é uma questão de semelhança o nosso problema. Então quanto mais você recebe, a imagem de Deus é restaurada em você, mais perto de Deus você tem a sensação de estar. É por isso que quando você voltou do encontro, você voltou como? A sensação que a barba de Deus estava na sua cara assim, a presença dele, não é? Mas ao passar dos anos você vai descobrindo outras áreas da sua vida que precisavam de cura, e você começa a ter a sensação de estar longe de novo. Então presta atenção, qual é o problema aqui? É que Deus precisa fazer uma obra em você aqui, para que você perca essa sensação de distância, para que a voz dele volte a ser ouvida, discernida. Mas o problema é que nós somos como poços cheios de entulhos. Nós somos como poços cheios. Você sabe qual é um dos piores entulhos dentro desse poço? É a religiosidade. Porque a religiosidade é a tentativa do homem enganar a si mesmo achando que está perto de Deus, mas é uma mentira. Então ele fica fingindo o tempo todo uma coisa que ele não é. Ele é um sepulcro caiado, por fora é cal, bonitinho, branquinho, mas por dentro está podre, sujo. Então Deus precisa fazer uma obra, e sabe como Deus faz essa obra? Derramando a si mesmo nesse poço, amém? Porque Deus precisa dar Deus para você, para te curar. Você lembra o que Deus fez com o bonequinho chamado homem de barro? Ele soprou a si mesmo no homem. Cura interior é Deus pegando você, sujo com a lama do pecado, e de novo soprando a si mesmo em você, para que você perca a sensação de que Ele está longe de você. Uau! Alguém quer receber esse sopro aqui? Ok. Mas o problema é que Deus não vai entrar nesse lugar, porque ele está cheio de pedras e entulhos e espinhos. Até aí vocês entenderam ou não? Então eu quero falar do poço, do que está dentro dele. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. A palavra coração ali não é a palavra coração, órgão humano, coração. Tipo, a palavra ali na King James é mais original, fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o íntimo. Vamos lá, muda agora. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu íntimo. De todo o seu íntimo. Quanto mais o íntimo é esvaziado, mais é enchido. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o seu íntimo. Estão comigo, irmãos? Vocês estão gostando de mim ainda? Eu sou maneiro, não sou, gente? Você já viu meu All-Star que eu ganhei? É igualzinho do irmão ali, ó. Quem está de All-Star, levanta a mão aí. Vocês estão em avivamento. É avivamento isso aí. Desculpa aí, pastor. Fazer o quê? Compra um para você. É de todo o íntimo. Então, deixa eu falar um pouco sobre essa estrutura da sua alma, amém? Vocês querem isso? Ok. Lá existe uma palavra na Bíblia, que é a palavra vida. Assim como a palavra amor, existem várias palavras amor no grego, amém? Da mesma forma, existem 3 palavras no grego para a palavra vida. A primeira palavra é bio, ou de biologia, biografia. É muito interessante que na parábola do filho pródigo, quando Jesus fala que o pai distribuiu as propriedades com os filhos, né, que eles pediram a herança, a palavra usada ali é bio, porque o pai distribuiu a vida, porque para um judeu o que ele tem é a sua própria vida. Quando você dá a sua oferta, você está dando pedaços da sua vida, amém? Então, a palavra bio. A outra palavra usada é a palavra zoe, que é vida de Deus.
Mas a terceira palavra tem a ver com o que eu vou pregar, que é a palavra psique. Psique vem da palavra psicologia, estudo da mente, estudo do comportamento humano. Estão comigo? A psique, o que é a psique? Basicamente a psique é um conjunto de experiências que você vai tendo ao longo da sua vida, que vai criando em você uma perspectiva que você tem de si mesmo e do seu próximo. A perspectiva que você tem de si mesmo e de mim, a forma como você está me vendo agora, tem a ver com a sua psique. E essa psique é a sua vida. Quando Jesus disse, aquele que negar a sua vida, no grego a palavra usada não é bio, porque se fosse negar a vida, a pessoa ia ser um mártir, ia se matar, virar homem-bomba. Aquele que negar a sua vida, a palavra usada ali é exatamente a palavra psique. Ou seja, aquele que negar a perspectiva que tem de si mesmo, criada pelas experiências da vida, vai receber de mim uma nova identidade. Uau! Então deixa eu te falar uma coisa. Lá na Califórnia tem a árvore sequoia, ela é enorme. E na sequoia, nos troncos dela, no tronco tem manchas. Essas manchas são causadas pelas experiências que a árvore passa ao longo da sua história. A árvore sequoia pode sobreviver até 2000 anos. Alguns historiadores estão dizendo que até mais. Estão fazendo estudos na árvore da sequoia para descobrir a data exata do dilúvio que aconteceu na Terra, porque arqueologicamente é comprovado que houve um dilúvio. Uau! Estão comigo? Não? E essas manchas, o guia turístico leva você, eu não fui lá ainda, eu pretendo. Eu estava lendo um artigo, né? E ele fala que ele mostra a mancha assim na árvore, assim, essa mancha é de 1944, quando houve um problema aqui, um terremoto. Mais abaixo, a mancha ali embaixo fala de 1900, quando teve um tsunami aqui. Ou seja, as manchas que encontram-se na árvore, na sequoia, no tronco dessa sequoia, eles criam uma autobiografia de quem a árvore é. A história da árvore é contada a partir das manchas que se encontram no seu tronco. Agora olha que interessante. Na psicologia existe um negócio chamado anéis da alma. E lá é chamado de anéis da árvore. Estão comigo, irmãos? O que são os anéis da alma? São experiências que você vai tendo ao longo da sua vida, desde a sua infância. Você sabia que é comprovado que um adulto caminha sobre o alicerce da sua infância? Você sabia que do 0 aos 3 anos uma personalidade é construída? Você sabia que a criança sente a rejeição ou não da mãe e do pai já na barriga da mãe? Tem muita gente agindo de rebeldia sem saber dessa rejeição, porque é implícito, está dentro dele, ele não sabe. Lá no ventre da mãe, na tentativa do aborto, criou-se um trauma. Lá na mãe, 0 aos 3 anos, uma personalidade. Você já viu como tem crianças com comportamentos diferentes? Você já viu no circo aquelas casas de espelho, onde você entra, tem um espelho que você entra e você fica mais pescoçudo, outro fica mais barrigudo, outro você fica grandão, e as pessoas começam a rir. Já ouviram essas casas de espelho? Para a criança, a casa dela é uma casa de espelho, porque a criança não tem capacidade por si mesma de produzir personalidade, ela só reflete o que vê em casa. Por isso que tem crianças que são violentas na escola, elas batem, elas gritam, mas é o que elas estão vendo em casa, porque a personalidade dela é transformada de acordo com o espelho que ela contempla. Teve um pastor que participou, eu ministrei para pastores lá em Vitória, e ele voou para trás na cadeira e começou a gritar no momento de cura. Ele pegou o microfone e contou. Sabe o que ele contou? Que há muitos anos atrás ele não sabia que do nada no casamento dele, estava com a mulher conversando do nada, de repente ele era tomado de um ódio, e ele ia para a cama e fechava com o cobertor e ficava com ódio, com muita raiva. A mulher disse: o que aconteceu? Você é bipolar? Você estava brincando agora, sai daqui, estou com muita raiva. E ele não entendeu, e ele foi para o meu seminário, e teve um momento que eu falei assim: Espírito Santo, revela para nós as nossas raízes, o que a gente não sabe. E esse pastor caiu para trás gritando, ele foi curado. Sabe por quê? Que ele lembrou que aos 2 anos de idade, uma memória, que nem ele lembrava que tinha essa memória, que o pai dele bateu nele,
e tirou a roupinha dele e jogou para fora de casa e fechou a porta. Ele ficou batendo na porta e as pessoas passando na rua e rindo dele. Ele ficou com ódio do pai dele. 2 anos de idade. E ele passou a vida toda carregando esse ódio, que do nada aparecia. E o problema desses sentimentos que a gente carrega, é que afeta quem está ao nosso lado. Afeta os nossos filhos, afeta nossas esposas, nossos maridos, afeta tudo. São raízes na alma. Então o que acontece? O que são os anéis da alma? São traumas ou experiências boas ou ruins que acontecem com você, que cria um anel na sua estrutura da alma. Então você passa por uma rejeição, um abuso sexual, uma palavra, não só abuso físico, tem abuso emocional, palavras duras. Eu estou cuidando de um rapaz que a mãe dele disse para ele assim, ó, eu queria que você estivesse morto. Porque quando ele era pequeno, brincando com o irmãozinho dele, o irmãozinho caiu, bateu a cabeça no armário e morreu. E automaticamente, implicitamente, a mãe joga a culpa nesse menino. E ela rejeita ele. E as palavras dela são como facadas. Você sabe que uma menina de 13 anos, eu chorei a semana toda que eu sou apaixonado por adolescente. Eu sou apaixonado por eles. Eu sou tipo o paizão da galera lá no Rio. E as menininhas vinham falar comigo, me chamam de pai, e elas pegam na minha mão, pai, posso falar? Pode. Aí estava falando comigo. De repente, eu olhei para o bracinho de uma, estava cheio de marca de gilete. Aí eu fiquei com o coração apertado, não toquei no assunto, ela saiu. Veio uma outra menina, paizinho, não sei o que, tal. Aí eu fiz carinho na mão dela, e olhei de novo a marca. Aí eu já comecei a ficar com vontade de chorar. Meu Deus, foram 40 nessa igreja com marcas de gilete. Aí eu perguntei para a última. Veio um menino depois, a mesma coisa, outra menina, uma moreninha bonitinha. E ela assim, oi pai, eu estou falando com ela assim, filha, posso falar uma coisa? Por que você faz isso? Ela assim, é para aliviar a minha dor. Porque você sabia que a dor da alma é pior que a dor física? Quando você sofre uma traição, você fala assim, era preferido que você me desse um tiro do que você ter feito isso comigo. Eu preferi que você me desse um soco na cara. Você já pensou assim? Eu preferi que você me desse um soco na minha cara do que você ter feito e falado isso para mim. Eu preferi que meu pai pegasse o cinto e desse na minha cara do que falar o que ele falou para mim. Porque a dor da alma é dor muito pior, dói muito mais do que qualquer coisa, do que físico. Então, são pessoas que carregam esses anéis na alma, abusos emocionais. Deixa eu te falar uma coisa, lá nos Estados Unidos um grande cirurgião plástico fez um teste que virou teste da psicologia também, uma teoria. Lá nos Estados Unidos, algumas mulheres muito lindas começaram a procurar esse médico cirurgião, para poder mudar o rosto, mudar o nariz, que elas não estavam satisfeitas. E ele ficava impressionado porque as mulheres eram muito lindas, eram perfeitas, corpo bonito, olhos bonitos, tudo muito bonito. E elas pediam para mudar alguma coisa. E aí sabe o que aconteceu? Ele fez a cirurgia, elas ficaram mais bonitas. Depois de alguns meses elas voltavam insatisfeitas e pediam mais, e não paravam. Você conhece algumas atrizes por aí que faz isso? Toda hora aparece com uma cirurgia nova, e elas já são bonitas. Aí sabe o que foi descoberto? Foi descoberto na psicologia que existe um negócio chamado rosto da alma. Porque você não se vê como eu te vejo, você se vê como você é por dentro. Eu sei que aqui em Apucarana não tem esse tipo de mulher, mas tem mulher lá no Rio que se olha no espelho, apesar de ser muito, se acha feia, se acha gorda. A minha esposa hoje está mais gordinha, mas na época ela era magrinha, morava comigo, ela chorava se achando gorda. Aí ela pega hoje a foto do casamento, meu Deus, eu era magra. Por causa das doenças da alma que ela carregava, ela não conseguia se ver como eu vejo. Agora mesmo você está olhando para mim, e como você é por dentro, está influenciando como você olha para mim. Porque você não se vê como eu te vejo. Está dentro de você. Mulheres que são bonitas e inteligentes se sentem inúteis, feias. Homens que se acham feios, porque isso tem a ver com o rosto da alma, tem a ver com a estrutura do seu interior, causada pelas experiências que você foi tendo ao longo da sua vida, desde a sua infância.
Por isso que eu fiquei impressionado com a irmã em Londrina, que no momento de cura, ela falou: pastor, Deus me levou no ventre da minha mãe. E ela foi para casa e perguntou para a mãe: mãe, o que aconteceu na minha infância? Porque Deus falou, me levou para dentro do ventre da senhora. A mãe dela começou a chorar e falou assim: filha, quem te falou isso? O Espírito Santo. Ô filha, é porque eu tentei abortar você. Ela não sabia, o Espírito revelou para ela. Porque tem coisas que só o Espírito pode fazer. Na psicologia, você consegue até diagnosticar os problemas, mas existem coisas que só o Espírito pode curar. Porque o único que pode curar você é o fabricante. Então isso explica muita coisa. Por que você age dessa forma? Por que você é fechado quando o pastor fala assim: vamos cantar uma música para o nosso pai? E você se fecha. Então imagina que eu faço um negócio, levanto um negócio com um rapaz, o Arlindo, Elinho, vem cá Elinho, vamos abrir uma empresa, fica aí, vamos abrir uma empresa. Nós abrimos uma empresa, juntos nós ficamos milionários, ricos. Mas de repente o Elinho, não estou falando desse Elinho, estou só usando um exemplo, tá, irmão? O Elinho é gente boa demais. O Elinho me trai, ele rouba tudo meu e foge e vai morar lá em Dubai, miserável. E eu fico na sarjeta, eu passo fome, necessidade, mas eu sou um cara, levanto de novo e consigo levantar uma outra empresa. Agora sozinho eu vou crescendo. Aí chega pessoas para mim e falam assim: aí Gideon, vamos fazer uma parceria. O que você acha que eu faço? 3 pés para trás, 5 pés para trás. Por quê? Por causa do trauma, não é isso? Aí eu pergunto: só desencargo de consciência, qual é o seu nome mesmo, moço? Se você quer fazer parceria. Meu nome é Elinho. Piorou. Da mesma forma, se você tem problemas paternos, daquele que dizia que amava você, te abandonou, foi embora, bateu em você, te maltratou, te arrebentou na sua infância, foi embora, deixou você sozinho com sua mãe. Quando você chega na igreja, o pastor fala assim: levanta sua mão para o seu Elinho e cante um louvor para ele. Você não sabe o que é isso. Você põe o pé para trás sem você perceber, muda a voz para falar com ele. Se você teve um pai muito duro com você no seu passado, provavelmente quando você vai falar com Deus, você muda a sua voz. Porque é inconsciente, a gente transfere para Deus Pai o que nós aprendemos na infância do nosso pai. Então existe aquela doença chamada perfeccionismo. É quando você chegava na casa e falava assim: papai, olha aqui minha nota da escola, tirei 8, não está bom, melhora. Papai, consegui, tirei 8,5, não está bom, tem que melhorar. E você se esforça, por quê? Porque existe uma necessidade psicológica em cada ser humano, porque ele precisa ser visto pelo pai. Não é assim, pai? O seu filho vai fazer uma brincadeira: papai, vem cá você ver. Quem já ouviu muitos negocinhos? Pai, vem aqui. Porque existe uma necessidade psicológica no filho de querer ver, de ser visto. E aí você chega 9,5, pai, cheguei 9,5. Você está esperando o quê? Um sorriso do seu pai. Valeu. Ele olha para você assim: não está bom. Eu pago caro essa faculdade, essa escola. Você tem que melhorar. Aí você trabalha, estuda horas e consegue chegar a 10. Ei, 10! Agora sim, papai, eu consegui. Cansado, mas eu consegui. Você não fez mais que a sua obrigação. Aí sabe o que acontece? Você vem para a igreja e você fica se cobrando o tempo todo a ser perfeito para agradar a Deus. E quando você peca, você fica envergonhado. E você nunca consegue achar que merece alguma coisa. Aí quando você consegue, parece que Deus dá 3 passos para trás na escada dele. E aí você fica se sentindo, nunca consegue alcançar a medida da estatura que você colocou na sua cabeça, que é para agradar a Deus. Porque isso veio lá do seu passado. Uma doença chamada perfeccionismo. Você se penteia, comprou a melhor roupa,
todo mundo está dizendo que você é linda, uma gata, mas você olha no espelho e você não consegue achar. E você fica se martirizando o tempo todo, se cobrando, vive uma cobrança o tempo todo. Isso vem lá de dentro da sua alma. Uau! Estão comigo? Eu sabia que a palavra nunca é igual, né? Vou pregar hoje à noite. Tudo bem, vamos lá. Vai ser igual, não venham. Vai ser igual. Essa caneca é minha, tá? A caneca e a imagem do leão eu levo. Vocês estão me entendendo? Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está falando com você. Você está se identificando. Você sabia que tem muitos maridos fazendo com as esposas o que viu o pai fazer com a sua mãe? Olha só, existem maridos que cometem os mesmos pecados que os pais cometeram na infância. Eu aprendi algo com o Senhor, eu não sabia disso. Meu pai um dia desse me procurou. Meu pai é apaixonado por mim, eu sou agamado nele. Meu pai chegou para mim chorando e falou assim: filho, eu estava lá tocando teclado e gravando uma música, e mexendo no meu estúdiozinho. Aí ele começou a chorar e falou assim: filho, deixa eu te falar uma coisa. E começou a chorar e falou assim: você sabia que você está fazendo tudo aquilo que eu sonhei? Viajar ao Brasil, pregar o Evangelho, mexer com música. Eu sempre fui muito apaixonado, e você está fazendo tudo que eu sonhei. Nessa hora o Espírito falou comigo. Eu descobri que quando você honra seu pai, se estende sobre você os propósitos de Deus, que Deus criou ele para um propósito, mas ele não é eterno, então passa de pai para filho a bênção de Deus. Agora, da mesma forma ao contrário, se você desonra seu pai, o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram passa para você, e você comete os mesmos pecados que seu pai cometeu. E eu conheço pessoas, eu trabalho com casais, maridos fazem exatamente o que o pai fez com a mãe dele, ele faz com a esposa, da mesma forma que a trata. Por isso que a minha mulher, todos os dias, eu assim: vamos encher essa mulher de beijo, filho. E no dia que ele gritou com a minha esposa, eu peguei o chinelo e corrigi meu filho: você nunca vai levantar a voz para uma mulher, essa mulher é uma rainha, nós temos que amar e obedecer, honrar. Tá bom, filho? Vamos beijar ela, aí a gente dá beijo, carinho, todo dia. Vamos lá na Carol, vamos lá na nossa mamãe. Mamãe, vamos lá. E a gente beija a mamãe. Porque eu quero que meu filho ame a sua esposa como ele viu eu amar a minha. Porque ele vai refletir isso no seu casamento. Vocês estão entendendo, queridos? Você está entendendo que todos nós aqui somos produto de alguma coisa? Por isso que eu não julgo uma prostituta. Eu não sei quais foram as experiências que causaram nela a situação que ela está hoje. Por isso que eu não julgo pessoas que estão no culto, e eu estou aqui ministrando louvor, e eu estou vendo que tem pessoas que estão nem aí para mim. Mas eu não julgo você, porque eu sei que você também é fruto de alguma coisa. E você merece o amor, o respeito, e você merece ter a experiência que nós tivemos com o Senhor, que desatou a nossa vida para amar e adorar o Senhor. A minha percepção das pessoas mudou quando eu comecei a entender a estrutura da pessoa. Porque todos nós aqui somos frutos de alguma coisa. Todos nós nascemos em um ambiente que causou uma cosmovisão da vida. Mas Jesus está dizendo: todos nós devemos negar essa identidade falsa causada pela vida, para que Ele possa dar a sua vida e você receber a nova identidade, para que você conheça como você é de fato conhecido por Deus. Mas isso vai acontecer quando você despojar de si mesmo, de toda maldade, toda malícia, e falar: Senhor, eu desisto de ser o que sou, eu não quero mais ser o que eu sou, eu quero ser o que a Bíblia diz que eu sou. Pare de aceitar as mentiras do diabo, que ele usou a boca do seu pai para falar para você. Seu pai disse que você seria uma vagabunda, seu pai disse que você seria um canalha, um malandro. Não! O seu pai diz que você é filho muito amado por ele, e que ele tem um projeto para você.
namorei uma menina na época que ela disse que o pai dela nunca disse para ela que a amava e que ela era linda. Nunca pegou no colo. Vamos em Deuteronômio 30. A única maneira de conhecer a Deus é amando a Deus. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa. O amor que você demonstra para Deus revela o quanto de Deus você já tem. O amor que você demonstra para Deus com as suas atitudes para com Ele revela o quanto dele você já tem. O amor que você tem para Deus é a medida de Deus que você tem. Essa medida tem que aumentar. Por quê? Porque só se conhece a Deus a partir do amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito. Porque o amor e o Espírito são sinônimos no mesmo texto. O amor que você precisa receber vem do Espírito que é descido em seu coração, no seu íntimo. Por isso que a Bíblia diz assim: quem conhece a Deus ama seu irmão. Porque quem já orou assim: Senhor, eu quero te amar mais? Levanta a mão. Você sabe o que está implícito quando você diz: Senhor, eu quero te amar mais? Está implícito o seguinte: você está dizendo: Senhor, eu quero te conhecer mais. Porque quem conhece a Deus ama a Deus. Porque o conhecimento de Deus vem a partir de Deus no seu amor, que é o próprio Espírito de Deus em você. E Ele derrama em nossos íntimos, mas o nosso íntimo tem que se esvaziar, despojando de toda malícia, para que esse leite espiritual derrame em você, para que você se torne um sacerdote. Porque esse sacerdote não foi chamado para ministrar ao vento. Um sacerdote tem que conhecer a Deus. Olha aqui, Deuteronômio 30, versículo 6. Deixa eu ver se eu pego o meu celular aqui, botar o horário, né? Esse casaco aqui eu ganhei de um coronel da polícia aqui no Paraná. Ele estava num culto e ele era surdo de um ouvido. Dizia que eu estava pregando no meio da minha administração assim: você do ouvido esquerdo, seja curado. Ele falou que deu um vento no... e ele foi curado. Eu já é meu amigão, ele me deu esse casaco. Eu tenho ele há anos, esse casaco. Sou apaixonado por esse casaco. Sou apaixonado por ele também. Deuteronômio 30, versículo 6. Eu estou ouvindo barulho de cura. Eu estou ouvindo o som de gente sendo desatada. Cheio! Eu estava com a Carol, minha esposa estava pregando, e eu estava em pé assim, na igreja, lá em São João de Meriti. Nunca vou esquecer dessa experiência. Eu estou aqui olhando para ela e orando em línguas. E ela aqui, falando com a igreja. Eu estou aqui. De repente, irmãos, é como se eu saísse dali. O meu espírito saiu de mim. Por alguns segundos, eu me vi num gramado. E Jesus estava sentado junto com a Carol no chão, cheio de pipas em volta, pipa colorida, e cheio de linhas, assim, embolada. E Jesus deu uma risada e falou assim: Gideu, que bom que você chegou. Ajuda eu e Carol a desembolar essas pipas para elas voarem. Aí eu voltei, eu já comecei a chorar. A Carol olhou para mim, eu fiquei amarelo, né? Ela: o que foi? Carol, aí eu contei para a igreja o que eu vi. As pipas eram aquelas pessoas, e Jesus queria soltar pipa naquela manhã. Hoje Jesus quer soltar pipa, Ele vai desembolar as linhas, para você voar. Aleluia! Você quer isso para a sua vida? Você que sempre diz assim, ó: tudo que eu faço não dá certo. Essa linha vai desembolar. Você que já sentiu assim, parece estar andando em círculo. Você consegue chegar até um certo nível e depois cai de novo e volta atrás. Essa linha vai desembolar. Aleluia. Os anjos lá atrás deram um sorriso para mim, ó. Deuteronômio 30, versículo 6, antes que eu caia aqui na frente.
Diz assim, capítulo 30, versículo 6: o Senhor teu Deus circuncidará o teu, troca a palavra, o circuncidará o teu íntimo, e o íntimo da tua descendência, para quê? Para quê? Para amar. Por que ele falou amar? Por que ele falou circuncisarei o vosso coração para amar? Porque o produto desta obra de circuncisão do coração, o produto final é amar ao Senhor. Isso significa que se Deus não fizer esta obra, você não vai amar. E se você não amar, você não vai conhecê-lo. Por isso que Jeremias 31, sabe o que acontece? Ele fala que ele vai colocar a lei, a Torá, as suas palavras no nosso interior. E ele fala assim, e ninguém mais vai dizer, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. São as mesmas palavras, mesma promessa, só com palavras diferentes. Porque quem conhece e ama, quem ama conhece, e só é possível isso de dentro para fora. É por isso que você pode ler a Bíblia 40, 50 vezes e nunca conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é de dentro para fora. O povo de Israel, como eu falei sexta-feira, viu a glória de Deus, viu o mar vermelho se abriu, e na primeira oportunidade, adoraram um bezerro de ouro, chamando de Deus, porque aquele bezerro de ouro estava dentro deles. E eles não conheceram a Deus, porque sempre foi conhecer a Deus de dentro para fora. Vocês lembram de Adão? Adão, quando pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Escondeu as partes íntimas. Mas ele ficou com vergonha ainda e se escondeu de Deus. Ele já tinha escondido as partes íntimas, externas, e se escondeu de Deus. Por quê? Porque na verdade o problema de Adão não foi as partes íntimas externas, porque elas sempre estiveram expostas. O problema de Adão é que a figueira e tudo que ele usou para preencher aquele ali não poderia cobrir, porque o problema do homem nunca foi externo, foi interno. E agora Deus está dizendo, eu vou circuncidar a parte íntima. Espera aí, na Bíblia, quando a Bíblia fala das partes íntimas do homem, você vai encontrar a expressão, sabe o quê? Vergonhas. Porque quando o homem pecou, ele sentiu vergonha. As partes íntimas passaram a ser símbolo da vergonha do homem. Davi dançou tanto diante de Deus sem a roupa de baixo, que a Bíblia fala que apareceram as suas vergonhas. Mas agora Paulo fala que a verdadeira circuncisão é a que vem do coração. Ou seja, o que é a circuncisão? É a remoção de um pedaço da parte íntima do menininho, como sinal da aliança com Deus. Por quê? Porque só se pode conhecer a Deus a partir do momento que você entrega para Ele a sua parte íntima. Deus não fica, dá um beijinho aqui sem compromisso. Deus é um Deus de aliança. Fala para o seu irmão assim, Deus não é Deus de anéis, Ele é um Deus de aliança. Uau! Estão comigo? Ele fala, eu circuncidarei o vosso coração. Para você me amar, para você me conhecer, eu preciso remover esses negócios que está dentro do seu interior, para que eu entre e você me conheça, porque é de dentro para fora. Você já viu no YouTube pregadores que só pregam coisa pesada? Não vou falar nome não. Ele já começa assim, eu não sei se todos aqui vão para o céu. Você não é convertido. Ele fica o tempo todo. Eu falei assim, cara, esse cara precisa ser pai. Esse cara não precisa conhecer o amor e a graça de Deus. Porque se você não conhecer a graça e o amor de Deus, você só fica apontando o dedo para os outros. Mas quando você começa a descobrir que você é mau, o dedão está apontando para você. E você prega com misericórdia, com amor. Jesus não falou para a mulher de Samaria, você vai para o inferno. Ele disse, se você crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, do seu coração.
Então, se você ler outras promessas bíblicas a respeito da mesma promessa, essa promessa aqui de Deuteronômio 30, versículo 6, é chamada de nova aliança. O que é nova aliança? Eu vou explicar. Deus fez várias alianças com o ser humano, mas porque o homem é mau, incurável, teimoso, religioso, ele sempre quebra a aliança. Agora Deus, ele para tudo e fala assim: mas eu vou fazer algo novo. E sabe que esse texto fala em outra versão? Ele não fala eu, Senhor, circuncidarei vosso coração. Ele usa uma outra expressão e fala assim: eu, o Senhor, desimpedirei a sua alma para me amar. Espera aí, então significa que existem impedimentos na alma que impedem a gente de amar a Deus? Isso explica porque você está no culto e tem pessoas que a glória está descendo. Veja os vídeos depois. Você vê pessoas e pessoas no culto. Pessoas que estão ali, ó, chapando o coco. Tem até meleca descendo no nariz assim. E tem outros que estão assim, totalmente assim, ó. Por quê? Por causa do impedimento da alma. Você já chegou para o pastor Cleves e falou assim: pastor Cleves, parece que Deus não me ama mais. Eu não sinto, eu senti o que as pessoas sentem, mas eu não consigo sentir. Por causa dos impedimentos na sua alma. Sabe qual é o maior impedimento lá na Bíblia, na alma? Já foi em algum lugar que tem uma pedra antiga que você vai tirar aquela pedra e está cheia de bicho embaixo depois? Aquela pedra é antiga, está ali há anos, mas quando você tira a pedra, tem bicho morando debaixo dela, sai correndo porque a luz chegou ali, né? Estava em trevas, eles moravam ali debaixo da pedra. Você tira aquela pedra antiga e os bichos vão embora. Parece que existem pessoas que carregam pedras antigas dentro de si mesmo, está cheia de bicho morando aí, até o momento que o Senhor nessa manhã vai arrancar essa pedra, os bichos vão embora, e você vai ser desimpedido para receber o conhecimento de Deus, que só vem de dentro para fora. Você sabe que existe uma maldição? Todo aquele que vê Deus na natureza, vê Deus tem feito coisas, e ele não corresponde com Deus, Deus o entrega à sua própria paixão, e você se vê pecando coisas que você mesmo tem nojo de fazer, porque conhecendo a Deus, vendo a Deus, você não correspondeu em adoração a Ele. Isso é um crime para Deus. O pior castigo não é Deus entregar você na mão do diabo, é quando Deus entrega você a você. O único problema entre você e Deus nunca foi o diabo. Esse problema foi resolvido na cruz. O seu problema é você. E a tendência nossa é sempre jogar a culpa no pastor, na música que canta na igreja, como se o culto fosse feito para mim. Mas o culto aqui é só para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. É o único público que tem aqui. A primeira coisa para acontecer uma cura, eu falo de experiência própria, é você admitir e ser humilde para recebendo a palavra com mansidão, com humildade, porque ela dói. Você sabe que aconteceu uma coisa comigo lá em Itajaí. Eu fui no seminário lá do Luiz Hermínio, fui lá para honrar ele, nós somos amigos. Fui lá para estar com ele, com o Reuel, e eu fiquei sentadinho na cadeira só ouvindo. E nada falava comigo. O Luiz Hermínio pregou, muito top a pregação, o Danduque pregou, nossa, foi tremendo, tudo muito bonito. A maior parte das pregações eu já tinha escutado, mas eu estava lá sentindo alguma presença de Deus. Eu ficava na cadeira, meu Deus, Deus está nesse lugar. 7.000 pessoas de várias partes do Brasil lá. Acabou o culto, eu sentei numa cadeira lá atrás, que eu comprei uma camisa para mim da África. Nessa aqui não, eu ia comprar, eu estava lá no hotel, comprei. Eu amo essas camisas da África, tá bom? Vou te dar um dinheiro para você trazer umas para mim lá, beleza? Então, uma camisa da África. E eu peguei e sentei assim, atrás. E aquele rapaz que fez aquela música,
Quem já pisou no santo? Ele estava tocando teclado. Estava lá atrás. Eu sentei aqui na cadeira e fiquei assim. E eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para falar comigo, mas eu quero saber o que está acontecendo. De repente o Senhor falou para mim assim: você sabia que hoje é aniversário do seu pai? Falei, 8 de março. Meu Deus, é aniversário do meu pai. Eu peguei o celular. E quando fui passando o zap, pai, me perdoa, eu estou aqui em Itajaí, eu vim de carro para cá, 15 horas dirigindo. Pai, eu quero dizer para você que eu te amo, feliz aniversário. Meu pai começou a escrever. Quando meu pai começou a escrever, quando ele escreveu a primeira frase, o Espírito falou audível no meu ouvido, irmãos. Meu pai escreveu assim: filho, é meu aniversário, mas você, aí a voz, você é meu presente. Eu caí com cadeira e tudo para trás e comecei a gritar. Eu fiquei 1 hora assim, ó, pai Ainda bem que não tinha ninguém lá, só estava eu nas cadeiras, está tudo vazio já. Eu, pai E ele começou a falar comigo. Se você é meu presente, filho. E teve uma hora que foi muito legal, que ele falou assim: Gideon, pergunta a Carol comigo, eu cheguei em casa, destronado. Ele falou assim: você gostaria de pedir alguma coisa para mim? Eu falei assim: não, eu só quero você. Ele assim: a mim você já tem. E eu não vou falar com você através do Luiz Hermínio, nem do Danduque, porque você é meu amigo. Você sabe quando a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face? A palavra hebraica não é face, é bochecha. Falava bochecha a bochecha, como um amigo aqui, ó. Eu te amo. É assim que eu me sinto. Deus quer curar você das dores causadas pelo seu pai, pela sua mãe, da dor que ficou quando seu pai pegou a mala e foi embora e nunca mais voltou, e você tem a sensação de que ele vai voltar um dia, mas não volta. Eu sei que é isso, eu já passei por isso. Eu sou filho de uma ex-prostituta lésbica. Eu já comi comida no lixo. Aliás, eu já comi comida de porco. Só Deus para me curar. Nessa manhã, eu estou sentindo uma unção de cura tão grande na igreja. Esse lugar é um lugar de cura. Deus tem curado pessoas aqui. Você sabia que tem uma pessoa que veio aqui especificamente? O anjo está falando no meu ouvido, eu vou falar o que eu estou falando. Ele falou que teve uma pessoa que veio especificamente para essa manhã, dizendo assim: essa é a última vez que eu piso aqui na igreja, eu vou embora. Bem feito, você foi caguetado agora mesmo pelo anjo. Deixa eu te falar uma coisa, te dar um conselho. Nunca voe, mas nunca perca as suas raízes. Por isso que eu honro o ministério do Mike, que é meu pai espiritual. Eu vou o Brasil todo, mas eu nunca desonro meu pai. Quem quer receber essa visitação de Deus? Levanta a mão. Quem quer ser curado nessa manhã de dores? Você é uma mulher que já passou por muitos desertos, mas Deus colocou uma força dentro de você tão grande que você sempre conseguiu se levantar. Você nem consegue nem explicar porque você conseguiu levantar. Você já foi muito ferida, muito machucada. Você já foi muito usada. Muita gente que procurou você só por interesse, né? Jesus nunca teve. Jesus só tem um interesse em você, seu coração. Ele está dizendo para mim que você nem viria essa manhã. É um milagre você estar aqui essa manhã. Foi Ele que trouxe você. Eu quero resgatar aquela menininha sorridente, lembra? Aquela sonhadora.
Vocês não podem nem acreditar, mas tem um anjo atrás dela, desembolando ela. Vocês acreditam que aqui é a comunidade cristã Apucarana? Está cheio de anjo aqui na casa. Eles vieram desembolar você. Sei! Esse espírito de morte que soprou no seu ouvido acaba com a sua vida. Ele está ficando mudo. Vai ficar tudo colorido de novo, filha. Posso pedir ao Senhor então dar ordem aos anjos de passear pela igreja? Então seja curada onde você está. Você só tem que abrir o coração, fecha seus olhos. Deixa ele entrar lá onde está aquela memória que machuca. Senhor, dá ordem aos seus anjos. Pode vomitar também, pode botar para fora. Cheio! Você que ouviu do seu pai que você seria uma prostituta, eu cancelo essa palavra. Você vai ser uma mulher cheia do Espírito. Pode pôr para fora. Os anjos estão colocando brasas vivas no seu estômago. Põe para fora, vamos. Desata ela, Senhor, desata. Tira esse peso de culpa das costas dessa pessoa. Você que na hora da raiva olhou para o seu pai e falou assim: tomara que você morra. Eu cancelo essa palavra, filha. Deus sabe que você estava com raiva. Seja curada daquele abuso. O seu tio que tirou sua roupa de noite e colocou a mão em você. Seja curada dessa dor causada por ele. Agora! Seja curada agora! Agora! Aquele soco, rapaz, que seu pai te deu na cara. O Senhor está colocando a mão sobre essa dor e tirando essa dor. Põe para fora, vamos! Põe para fora! Você que carrega uma dor que o seu pai falou para você que era para ter uma menina, e você nasceu menino, e inconscientemente você passou a vida toda se transformando numa menina, para agradar seu pai. Seja curado dessa dor. Seja curado dessa dor, irmão. Eu estou ouvindo o som de uma espada quebrando anéis na alma, para você ser livre, livre para sonhar de novo. Você que perdeu a esperança, cara, parece que todas as portas se fecharam para você. Eu declaro que em poucas semanas você vai ver a glória de Deus na sua vida. As coisas vão mudar. E quando eu voltar um dia aqui, você vai me contar seu testemunho do que Deus fez, porque um dia você se permitiu. Isso explica porque você é tão rebelde, que você grita com seu pai, com a sua mãe, não tem paciência. Deus está arrancando isso de você, para você se tornar o filho que você nunca foi, ou a filha que você nunca foi. Seja arrancada em nome de Jesus toda a ideologia causada na faculdade, que construiu uma menina rebelde, um rapaz rebelde. Seja cancelado agora essa maldição sobre a sua vida. Você é o que o reino declara sobre você. As leis do reino declaram sobre você.
Maridos, abracem suas esposas agora. Fala no ouvido dela: eu serei o marido que a palavra diz para eu ser. Hoje eu tomo uma nova posição no nosso casamento. Me perdoa a falta de paciência às vezes, quando eu grito com você. Me perdoa por desonrar você às vezes, por não valorizar o que você faz por mim. É hora de você pedir perdão, de você abraçar sua esposa. Esposa, é hora de você ministrar seu marido. Porque às vezes você se pega elogiando mais a vida dos outros do que elogiar as qualidades do seu marido. Fale dele, das suas qualidades. Fala daquilo que você sente saudade nele, que você quer de volta. Diz para ele: poxa, você precisava conversar mais comigo, eu preciso de diálogo. Eu preciso do seu carinho, do seu abraço. Vamos ser parceiros, vamos crescer juntos. Às vezes eu me pegava com a Carol, parecia que a gente estava disputando alguma coisa, até Deus mostrar isso para nós, e eu pedi perdão. Que isso, nós somos parceiros, nós não estamos disputando nada. Deus está curando casamentos aqui hoje. Filhos, procurem seus pais agora. Vai abraçar seu pai. Talvez seu pai não esteja vivo mais, abraça seu pastor. Ele é um pai para você agora. Seu líder é um pai para você, aqueles que você tem como pai. Filho, abraça seu pai, diz: pai, eu te amo. Me perdoa às vezes que eu perco a paciência e falo besteira. Papai, eu amo você. Eu tenho orgulho de você. Obrigado por você trabalhar tanto para nos sustentar. Obrigado, pai. Faça isso agora. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.